meus queridos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, continuaremos a nossa aula sobre a República Velha. Hoje abordaremos a primeira parte dos aspectos sociais. Vamos lá? Então, primeiro vamos entender um pouco o que estamos chamando de aspectos sociais. A República Velha foi um período extremamente conturbado do ponto de vista social. A pobreza, que foi o resultado da concentração de rendas nas mãos e terras, nas mãos da elite agrária, ela vai gerar várias reações. Dividimos essas reações em movimentos de caráter rural e movimentos de caráter urbano. Na nossa aula de hoje, abordaremos os movimentos rurais. Na próxima aula, os movimentos urbanos. Quando falamos de movimentos rurais, citamos o chamado banditismo social e os movimentos messiânicos. O banditismo social é representado pelo cangaço, enquanto os movimentos messiânicos, os dois principais, apesar de que existem outros, mas os dois principais são representados pela Guerra de Canudos e pela Guerra de Contestado. Vamos então entender um pouco melhor esses movimentos e essa reação? Bem, quando falamos de banditismo social, primeiro vamos analisar esse termo, banditismo social. Então, é um bandido que tem uma característica de solidariedade, de benefício social. Poderíamos comparar o banditismo social com o traficante nas favelas hoje? Talvez sim. Vamos entender um pouco melhor. Embora exista uma aura de heroísmo a respeito do principal movimento de banditismo, que é o cangaço, devemos analisar de fato o que representou esses movimentos em nossa história. Bem, aonde esse movimento ocorre? Ele ocorre no Nordeste do Brasil, a região com o maior número de miseráveis e de pessoas expropriadas da terra. O período, fins do século XIX, então, abarca aí parte do segundo reinado até a década de 1940, ou seja, se estende para depois ainda do fim da República Velha. As origens do banditismo social: miséria no campo, laços de compadrio entre fazendeiros e vaqueiros que se tornam relações de proteção mútua com a criação de exército e a consequência dependência entre bandos de controle dos fazendeiros. Ou seja, o coronelismo está intimamente ligado ao banditismo social. Essa formação de grupos que servem aos interesses dos latifundiários e muitas vezes de grupos que rompem com esses latifundiários acabam dando origem aos grupos de cangaceiros. O bandido social, prestem atenção, é um fora da lei como resposta às injustiças sociais e perseguições que sofriam. Se a gente pegar alguém com uma visão mais conservadora da política, vai pensar que esse conceito aqui é um conceito errado, ele não é. O bandido social, ele é fruto das injustiças sociais. Aqui não existe um conceito de se isso é certo ou errado, não é esse maniqueísmo que estamos abordando aqui. Mas sem dúvida alguma, os grupos de cangaceiros, eles surgem como uma resposta a essa extrema miséria que vive o nordestino. Bem, não era necessariamente contra a elite dominante, nem possuía projetos de transformação social. Muitas vezes, esses grupos, eles se opõem não dentro de uma visão ideológica contra a elite dominante que está no poder, mas contra o poder mais diretamente relacionado na localidade em que esses bandos vivem. Não existe um projeto definido de transformação social, até porque grande parte dessas pessoas que participam desses movimentos de banditismo social eram completamente analfabetos. Foi justamente essa falta de oportunidades que gerou esse movimento de resposta a todas essas injustiças.
mesmo que não fosse um movimento pensado e elaborado do ponto de vista teórico. Ao contrário do cangaço, que não possui característica religiosa, os movimentos messiânicos podem ser definidos como revolta social com um aparente caráter religioso. Na verdade, é uma revolta social, mas por detrás existe um elemento religioso muito forte, uma religiosidade ligada àqueles que organizam o movimento de Canudos, especialmente aquele que o liderou, o Antônio Conselheiro. Então vamos lá. A Guerra de Canudos ocorre de 1893 a 1897. Local, a Bahia, no Arraial de Belo Monte. O líder, Antônio Vicente Maciel, o Antônio Conselheiro. Iremos primeiramente falar do suposto caráter monarquista desse movimento da Guerra de Canudos. Por que falamos que existe um caráter monarquista? A maioria da população não via nenhuma vantagem no regime recém-instaurado, na República. Para a maioria, como podemos afirmar a República? Ela foi um movimento de elite. Na verdade, como foi dito, o povo assistiu à proclamação da República bestializado, sem entender e sem participar do que de fato ocorria. Portanto, nesse cenário, Antônio Conselheiro defendia o retorno da monarquia. Mais do que isso, defendia o chamado sebastianismo, o retorno de Dom Sebastião, rei português, morto em 1580, que ele retornaria para governar o Brasil. Esse aspecto que mistura religiosidade com uma consciência das injustiças sociais teria levado então Antônio Conselheiro a sair peregrinando pelo Nordeste do Brasil e adquirindo muitos seguidores, porque ele repetia incessantemente o discurso de que a República ela só cobrava impostos e, na verdade, não cumpria nenhum papel que deveria ser cumprido caso a monarquia voltasse ao poder. Então, nós temos aí Antônio Conselheiro, como eu disse, percorrendo o Nordeste a pé, fazendo seus discursos e profecias e dando conselhos, proclamando a fé no reino de Deus. Em 1893, o Conselheiro e seus seguidores, eles fundaram então uma aldeia, a aldeia de Belo Monte, que logo começou a atrair multidões. A comunidade era vista como uma ameaça ao regime vigente, como um bando de fanáticos e monarquistas, já que muitas das pessoas que saíam dos latifúndios representavam perda de braços para esses latifundiários. Portanto, os latifundiários reagiriam contra a fundação do Arraial de Belo Monte. E o governo organizaria 4 expedições militares e em 5 de outubro de 1897, o Arraial foi finalmente derrotado, com os últimos defensores sendo mortos pelas tropas republicanas. Esse relato se encontra nesse livro, Os Sertões, de Euclides da Cunha. Esse aqui é o livro 1 dos Sertões. É uma obra literária muito, uma das mais importantes, na minha opinião, da literatura brasileira. Vou transcrever aqui alguns versos da obra de Euclides da Cunha, que são versos dos próprios sertanejos. Observem o teor do que acabamos de discutir. Subiu Dom Pedro II para o reino de Lisboa. Acabasse a monarquia, o Brasil ficou à toa. Garantidos pela lei, aqueles malvados estão. Nós temos a lei de Deus, eles têm a lei do cão. Bem desgraçados são eles para fazerem eleição, abatendo a lei de Deus, suspendendo a lei do cão. Casamento vão fazendo, só para o povo iludir. Vão casar o povo todo no casamento civil. Na verdade, o conselheiro era contra o casamento civil, que foi instituído na República da Espada, pela primeira Constituição. Dom Sebastião já chegou, olha aí o sebastianismo, e traz muito regimento. Acabamos com o civil e fazendo o casamento. O anticristo nasceu para o Brasil governar.
mas há está o conselheiro, para dele nos livrar. Então, a obra, ela expõe justamente essa característica de resistência representada pela Guerra de Canudos. Vamos ver uma imagem no próximo slide. Essa imagem é a aldeia de Canudos, como foi vista na época. As igrejas testemunham a religiosidade dos moradores. Note o aglomerado de pequenas casas, cerca de 5.200. Ela ficava numa área abandonada do sertão baiano, às margens do rio Vaza Barris. Os habitantes viviam do que era produzido pela própria comunidade. Plantavam milho, mandioca, feijão e cana e criavam galinhas e cabras e produziam leite. Então nós temos aí uma imagem muito representativa do que foi Canudos. Aqui temos uma foto que mostra alguns habitantes de Canudos aprisionados pelo exército antes do assalto final contra o arraial. Nenhum defensor sobreviveu. Canudos tinha desafiado os coronéis da Bahia e assustou o governo republicano no distante Rio de Janeiro. Euclides da Cunha procurou explicar a rebelião social-religiosa que compreendia melhor a vida pelo incompreendido dos milagres. Então é a obra que eu acabei de citar, né? A obra Sertões de Euclides da Cunha. Fica também uma outra referência importante, que é o filme A Guerra de Canudos, que vale a pena assistir. É um dos movimentos sociais mais importantes da nossa história e, portanto, temos que entender bem. Bem, vamos agora para um outro movimento messiânico. Então eu tenho o banditismo social representado pelo cangaço. Falamos dos movimentos messiânicos, e dos movimentos messiânicos temos dois: a Guerra de Canudos e a Guerra de Contestado. A Guerra de Contestado, se Canudos é no Nordeste, Contestado é no sul do Brasil e ocorre de 1912 a 1916, período da Primeira Guerra Mundial. Local: região contestada pelos governos estaduais de Santa Catarina e Paraná. Fatores que levaram à Guerra de Contestado: precárias condições de vida no campo, o término da construção de uma estrada de ferro ligando São Paulo ao Rio Grande do Sul. Líderes: monge João Maria, viveu em fins do século XIX e após sua morte tornou-se figura lendária dos sertanejos. E José Maria, por volta de 1912, funda uma comunidade com seus seguidores. Bem, uma comunidade muito parecida com o próprio Arraial de Canudos. E o destino da região de Contestado foi o mesmo de Canudos. Após batalha, José Maria foi morto, propagou-se a lenda de que ele voltaria. A força dessa crença manteve unidos seus seguidores. Em 1916, o movimento foi definitivamente derrotado pelo exército brasileiro, que usou até mesmo avião na repressão a Contestado. Lembrem-se, como eu disse, que Contestado ocorre no contexto da Primeira Guerra Mundial. Lembrando que a Primeira Guerra ela vai de 1914 a 1918. Então temos aí um período que abarca, do ponto de vista contextual, a Primeira Guerra Mundial. Eu tenho aí uma outra imagem que mostra justamente a construção da estrada de ferro, que teria sido um motivo, né, daí o nome Contestado. É uma região que vai levar a expropriação dessa população pobre que vivia nessa região onde a estrada de ferro seria construída, e como que a população ela se organiza na formação desse arraial e a reação do governo federal para destruir então o arraial. Aqui temos um mapa, né, dos movimentos messiânicos com a revolta de Contestado, qual é a região no Brasil em que ela ocorre. Aqui tem os rebeldes, né, a imagem dos rebeldes de Contestado. Foto linda, né? Uma foto maravilhosa, uma foto maravilhosa, emblemática, simbólica, tão simbólica que eu tenho vontade até de chorar, de tão bonito que eu acho isso. É de uma beleza absurda.
E na próxima aula falaremos então dos movimentos urbanos. Até a próxima aula. Um beijo para vocês. Tchau!